educação. Dê o seu like, seu gostei, e se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Falar de educação por quê? Recentemente me deparei com um vídeo do Olavo de Carvalho falando em seu canal no YouTube a respeito da possibilidade do burburinho dele ser o novo ministro da educação. A priori ele negou pelo fato de que poderia lhe restringir a liberdade de expressão e pelo fato também dele ter um desafio muito grande para resolver os pepinos aí na área da educação. E ao falar acerca dessa temática, ele vai além, apontando, trazendo estatísticas muito elucidativas e vai dizendo uma série de verdades que ele vivenciou ao longo da sua vida acadêmica ou de estudante. Coisas essas que não mudaram, que a minha pessoa vivenciou também como aluno, discente, acadêmico e tal. Vamos às estatísticas. Ele traz um dado muito curioso para mostrar algo que é muito complicado para ser resolvido na área da educação, que é a questão do analfabetismo funcional. O que seria o analfabetismo funcional? É você saber ler, você saber escrever, mas não saber interpretar, não saber entender o que você leu, e muito menos até o que está se escrevendo. Isso é alarmante, cresce com o tempo. Por exemplo, se o Brasil está acabando aí, ou erradicando com o analfabetismo, por outro lado, está tendo esse deságio, vamos dizer assim, esse prejuízo de ter o analfabetismo funcional, que ao trazer as estatísticas, os números, Olavo Carvalho nos diz que no Brasil nós somos 8 milhões, ou temos 8 milhões de alunos na academia, nas universidades, dentro dos quais 50% são analfabetos funcionais, que vão sair da faculdade sendo analfabetos funcionais, com o diploma na mão e não sabendo até mesmo aplicar as técnicas que aprendeu na sua respectiva área na faculdade, tendo que procurar o Dr. Google, procurar mais informações, enfim, sofrendo até mesmo para exercer a sua profissão, por conta exatamente desse analfabetismo funcional, que é às vezes até de propósito, adrede, o ADD. Por quê? Os professores é que acabam influenciando isso. Karl Marx fala que o meio que nós estamos é que acaba nos influenciando. Um professor que não é um professor de verdade influencia seus alunos a não serem pessoas capazes, competentes e com um cabedal de conhecimento interessante para praticar na sua respectiva área de formação. Falando os professores que são professores docentes, fazem parte do corpo docente de uma academia, de uma universidade, seja pública ou privada. Lamentavelmente, isso é uma verdade. Existem professores, a minha pessoa acabou verificando isso, que são analfabetos funcionais, que falam uma coisa e o texto que eles argumentaram diz uma outra. Nós temos, segundo as estatísticas trazidas por Olavo Carvalho nesse próprio vídeo, no Brasil mais de 40 milhões de alunos no ensino fundamental, no ensino médio, e dentre os quais mais de 50% também fica aí no analfabetismo funcional. São analfabetos funcionais. Inclusive o Brasil em educação é o 70º, nem é sexto, é 70º, e lá vai cacetada. Ou seja, é quase lá no final da lista, no ranking das nações que tem mais educação, ou que tem uma educação de qualidade. Perde para países de extrema pobreza, como países africanos, me parece da Gamboa, e outros países
que seria, né, até um contrassenso, porque um país considerado pobre, como é que pode ter riqueza, vamos dizer assim, educacional? Né? Como é que pode ter uma boa educação? Veja que isso realmente é interessante, né? E o Brasil tem aí a marca, a pecha, não, principalmente o governo lulopetista, vamos acabar com a pobreza, fome zero. Mas o importante é acabar com a ignorância. Ignorância zero, analfabetismo funcional zero, porque com educação se faz muito. Inclusive se gera emprego, inclusive se gera renda, e aí traz o alimento. É óbvio que tem famílias que necessitam dos programas sociais, eu não estou falando contra isso. Eu estou destacando a importância da educação, e que tem que ser melhorada mesmo, tem que ser levada para os mais variados rincões da nação. E, inclusive, tem uma proposta muito interessante do plano de governo do Bolsonaro, que eu li, eu posso falar, eu sei do que se trata, é levar o ensino à distância a crianças que não podem se deslocar à via urbana, não pode se deslocar à cidade, ou que demora muito para chegar à cidade, para estudar na cidade, tem que pegar vários ônibus, tem um dispêndio, um desgasto tanto físico como mental e financeiro danado para estudarem, que levar o ensino à distância lá, no campo, para elas aprenderem lá. E muitos se questionam o ensino à distância, que seja um ensino muito ruim, porque não tem uma professora competente para lá estar. Muito pelo contrário. O ensino à distância ele pode ser muito mais profícuo, muito mais importante, muito mais produtivo, produzir uma eficácia maior do que a gente acaba vendo aí nas escolas públicas, com determinados tipinhos de professores, que nunca foram professores, apenas estão ali para exercer aquele cargo que ele traz alguma rentabilidade, mas não são vocacionados coisíssima nenhuma, não têm o prazer de lecionar, e é por conta desse que nós temos essa formação precária de jovens e adolescentes, enfim, no ensino médio, na academia, por mercado de trabalho, por conta do péssimo ensino, da péssima qualidade educacional, que lá, de acordo com os programas do MEC, é tudo bonitinho. O Brasil, se fosse implementar tudo que está no MEC, realmente o Brasil era a grande potência na educação. Mas não pratica. Aí tem outros fatores, obviamente, né? Tem a corrupção, o dinheiro que não chega nas escolas, tem tudo isso. O material, escolar que não é de qualidade, ou que não tem para todo mundo. Tem uma série de fatores também que contribuem para isso. Mas chama a atenção, obviamente, que professores, lamentavelmente, estão contribuindo para esse analfabetismo funcional. Então o ensino à distância seria uma coisa muito maravilhosa. E quero crer eu que isso seja o futuro, que nós não tenhamos mais escola. Ah, mas isso é um absurdo. É um absurdo agora, mas daqui a 20, 30 anos vai ser realmente algo dos deuses. Porque vai se ver que o ensino à distância tem as suas benesses. Por que tem as suas benesses? Primeiro, que a pessoa tem que ficar ali estudando e ela não tem distração. Ela está em casa com o seu computador ou com alguém ao lado e vai fazer a tarefa ali sem ter interrupção. Diferente de uma escola que você vai que não comporta 20, 30 alunos e tem 50, e aquela algazarra toda, aquela distração toda, e você não aprende absolutamente nada. Não por faltar interesse do aluno, né? O aluno, aluno, não aprende nada não é por conta de falta de interesse, mas sim por conta da bagunça, por conta da distração. E aí a voz lá do professor, lá no começo e lá no fundão, também tem isso. Vem os ruídos na fala, ele não consegue entender também. Aí quer uma dúvida, vai chamar o professor, é um professor para 50 alunos. Ensino à distância não. Você tem um para cada um. Você tem um processo muito mais melhor nesse sentido, por conta até mesmo da robótica,
por conta da internet que proporciona isso. Então seria muito maravilhoso essa questão do ensino. Claro que também tem que ser analisado com todo cuidado, porque pode haver fraude, mas nesse quesito, para a pessoa ter mais atenção, a não ter déficit de atenção por conta de ruídos, por conta de bagunças, já que a sala, que era para comportar 20, 30 alunos, comporta 50, 60, inclusive nas academias, aí a coisa pode funcionar muito bem. Esse é um dos fatores, sem falar de péssimos professores que estão lá e não querem nem dar aula. Deixa o pessoal brincar, fazer algazarra, jogar aviãozinho no outro, papelzinho e tal. É isso aí, deu horário, pronto, saiu, vai para outra sala lecionar e quer no final do mês a sua rentabilidade. Não está nem preocupado, né, com a educação. Então é um fator muito interessante, inclusive para acabar com esse analfabetismo funcional. O Olavo de Carvalho destaca que na sua própria vivência estudantil ele viu coisas absurdas, inusitadas. Por exemplo, chegou a pegar no Fraga uma professora com um aluno, copulando. Aí muitos vão dizer, mas você é muito moralista, esquerdista, você é muito moralista, isso aí todo mundo faz. Tem gente que pensa assim, lamentavelmente, e por isso queria implementar aí a ideologia de gênero nas escolas, né? Colocando esse kit gay aí, que diz que não é kit gay, é kit para acabar com o preconceito da homofobia. Isso é um nome aí fantasioso que criaram, é um eufemismo para o kit gay. Que seria a escola sem preconceito homofóbico. Não é bem assim. Esse tipo de gente que quer implementar essas coisas, ensinar as crianças com 8, 9 anos como copular, esse tipo de gente já desde aquela época já tinha. E com ensino à distância ou com uma melhor assessoria ou fiscalização nesse sentido, isso aí seria tolhido. Mas eu acho que até mesmo a fiscalização fica muito complicada, porque poderá dar margem também à corrupção, vamos dizer assim, fazer grandes coisas ou fazer vista grossa. Porque uma coisa, você vai para a escola para copular? É a grande pergunta. Você vai para a escola para copular? Mas tem uns fetiches. Tem uns fetiches. Você vai para a escola para copular? Você vai para a igreja para adorar o Senhor ou para lá, né, arranjar paquera ou fazer qualquer outra coisa? Veja a inversão dos valores. Você vai para determinados lugares, para quê? Né? Cada macaco no seu galho. Cada lugar tem ali o seu objetivo. Escola é para estudar. Não é para ficar fazendo amizade, que surge, ok, mas aquele momento ali é para estudar, não é para ficar fazendo bagunça, não é para ficar de bate-papo, não é para copular, não é para outras coisas. Mas tem educação sexual? Tem educação sexual, né, na faixa etária correta. Agora, tudo com ordem e decência, prezando pelo ensino, e é lamentável. E ele está falando disso de 1960, possivelmente. Imagina hoje. É o que mais existe. Já existe no ensino fundamental, no ensino médio. Essas poucas vergonhas, como diria minha avó. Imagina na academia. Minha pessoa vivenciou isso. Quer dizer, viu os indícios claros disso. Não se vai para estudar, se vai para namorar, se vai para arranjar aí uma paquera, para ir para a festa, para, né, ter aí as orgias, os bacanais, professores e alunos. Inclusive, eu quando estava numa determinada universidade, não era na oficial minha, né, no campo oficial, era um outro campus, ou uma outra sucursal, vamos dizer assim, ela era bem próxima de um prostíbulo. E boa parte das meretrizes, né, algumas delas, elas faziam aí seu curso, porque o magnata pagava para elas. E era um prostíbulo, não esses chinfrinhos, é de luxo mesmo. É aquilo que se configura até mesmo como prostituição de luxo. E elas estavam lá. E imagina as coisas que rolavam, você imagina. E aí você não tinha aula direito, né? Você tinha muita coisa fora. É claro que teve aula, que teve professores maravilhosos, que ensinaram de fato que era para ser ensinado,
Mas tem esse lado, lamentavelmente, que não era para ter, era para ser tudo de acordo. Ou seja, você vai lá para estudar, então vai lá, o professor, as disciplinas e estudar. Não era para ter ideologia de gênero que tem até mesmo na faculdade, ideologia de partido. Por isso é muito interessante essa proposta também do governo Bolsonaro, escola sem partido. Tá? Aí muitos vão dizer, mas você está defendendo Bolsonaro? Não, eu estou vendo o que é bom no governo dele. Né? Porque a gente também não pode ser radical demais, ver só o lado ruim, o lado bom, tem alguma coisa boa. Por isso que a Bíblia nos diz uma coisa muito interessante: examinai tudo e retém o bem, guarde o bem. Você vai examinar tudo nesse mundo, você vai encontrar coisas absurdas e coisas maléficas, ruins, né? Adoidado, né? em todo lugar. Mas você também vai ter alguma coisa boa, tá? Então é a mesma coisa aqui. E essa proposta é interessante. Por que é interessante? Porque acaba com esses tipinhos que nunca estudaram de verdade, tá? Eu estou falando dos professores, estou sendo nunca estudaram de verdade, que tiraram o seu diploma, Deus sabe lá como, que e pode ter sido até por meio de escambo, de troca sexual e tal. Porque não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, que isso existe. Professoras aí que tiveram casos com professores, tal, para ter uma facilidade de ter um diploma, de estar sendo mestranda ou doutoranda e dando aula em faculdade, isso aí tem a miúdos. Então, aí você pergunta, o que você aprende com uma sistemática putrefata, corruptível ou corrupta desse sistema educacional falido, já diria? Que você está percebendo. Você vê na educação superior, que não era para ser, né? Principalmente a superior, porque lá, ensino médio, ensino fundamental, o Estado tem que dar, o Estado também tem uma série de burocracias, tem a corrupção, não chega, a gente pode tolerar um pouco, mas na academia e até mesmo em escolas privadas, que teria que ter uma postura melhor, né? Você via professores, por exemplo, minha pessoa, chegavam lá, em determinada aula, não vou citar o nome do sujeito, mas muitos que tiveram aula com o sujeito devem recordar, que o camarada não dava aula. O camarada, vamos falar hoje de... O que tem para falar hoje? Pegava uma notícia, falava, aí falava um pouquinho da matéria com aquela notícia e pronto. E a pessoa, quando chegou no final daquela disciplina, não aprendeu nada daquela disciplina. E aí o cara vai ver quem é o sujeito é amiguinho do sujeito, aí tem participação em sociedade secreta, maçonaria e tal, então o cara fica ali, o cara não pode ser tirado dali porque ele é um grande, né, da sociedade secreta, e ele pode fazer aquela educação de meia pataca dele, que é meia pataca. O que é de meia pataca? Você tem que estar lá para ouvir o docente falar, você não sabe nada, você vai lá escutar um palestrante, ou um sujeito que foge totalmente da temática, então fica em casa. E eu achava muito mais produtivo ficar em casa, às vezes estudando a matéria no YouTube com verdadeiros professores formados e tal, que tem ali, no caso meu de direito, pela TV Justiça, do que acompanhar esse estudo. Então você vê como a educação está desfasada. E aí o que acontece? Por isso que eu creio exatamente no estudo à distância, no ensino à distância. Porque eu, quando entrei na faculdade, boa parte das matérias chamadas propedêuticas iniciais, eu sabia todas elas, porque eu tinha interesse e estudava a parte. Eu, como autodidata, estudei aquelas disciplinas, por curiosidade e por gostar. Aí você faz uma faculdade que você tem que ter um diploma, porque você quer uma área, você quer se formar naquela área, você quer ser o profissional naquela área. Se não tiver o diploma, você não consegue. Mas na realidade você vai para a faculdade só para cumprir tabela, porque você não aprende absolutamente nada. Você às vezes vai para um lugar que virou uma sociedade de encontro, como fosse uma festividade, sociedade de encontro de pessoas e tal, né? Às vezes até mesmo para fazer esbórnia, orgia, está virado isso, e principalmente até mesmo nessas privadas que tem as pessoas que são ali filhinhos de papai, que não estudam tanto e que então entram lá simplesmente para pintar e bordar. E se você for analisar também as públicas, tem aquelas questões também ligadas à esquerda, né? Vão lá para fumar uma maconhazinha, vão lá para fazer... Enfim, mas cara... E por isso que o ensino à distância era importante, porque ele daria o diploma, ou se você fizesse um teste depois no final, ia medir o seu coeficiente
de conhecimento, seu conhecimento e pronto. Porque você aprende mais em casa, por quê? Você tem mais concentração, você tem mais atenção à temática, você estuda porque quer. Aqueles 2, 3 horas que você fica ali, são 2, 3 horas ganhas, porque você estudou, porque você aprendeu. Aí você vai para um ensino superior, ou em médio, enfim, tem aí, você fica 2, 3 horas ali, você não aprende absolutamente nada. Se você absorver 1 hora daquele conteúdo de 3 horas e pouca, é muita coisa. Olha, meia hora, eu vou dizer, se você absorver aquele conteúdo. Uma série de fatores, aí não é só o papel a figura do professor também que não é competente, que é um analfabeto funcional e tal, mas também é por conta desses fatores aí, superlotação, melhor dizendo, das salas de aula, não tem material escolar, enfim, tem uma série de coisas. Então por isso que o Olavo de Carvalho fala as verdades, que aí está, só não enxerga quem não quer, que hoje o mais produtivo é mesmo estudar em casa. Até mesmo hoje o mais produtivo, com relação até à igreja, é você ficar em casa adorando ao Senhor. Porque lá também está virada a mesma coisa que está virando as escolas. Você vai para uma sociedade de encontro, né? Você lá vai encontrar pessoas. Isso até pelo fator social é interessante, mas você não adora a Deus de verdade, você não tem compromisso com a palavra de Deus também. Assim como no caso da educação. Você tem amizade com as pessoas, mas você não tem nada. E sem falar que tem pessoas que entram, né, em instituições até com uma certa arrogância para ter o diploma, não, pertenci à melhor universidade do mundo, universidades aí de Harvard, então eu sou de Harvard, mas o cara não estudou quase nada em Harvard, né? Apesar de lá deve ser um ensino de qualidade, mas ele pode, se ele tiver dinheiro, comprar. A questão é só do status e até algo egocêntrico também. Então perceba que essa proposta de ensino realmente em casa seria mais viável, bem como até mesmo igreja em casa seria mais viável, uma igreja entre aspas virtual, onde todo mundo pode se encontrar pela rede social, orando a Deus, adorando a Deus, se congregando em Cristo, dessa forma, bem como na educação. É o futuro, tudo aponta para isso. Porque se for tentar resolver a educação pela via normal, do jeito que aí está, não se resolve nunca. E aí vem o outro lado, os medrosos, inclusive, isso foi pauta aí do lado da esquerda, dizendo, olha, tá, com todo respeito, quem votou no PT, eu estou falando da ideologia da esquerda, eu não estou falando do PT, principalmente. Eu estou falando da ideologia da esquerda. De esquerda tem essa ideologia. Tem outros partidos também envolvidos. Olha, o Bolsonaro vai cortar o ensino. Vai cortar o ensino tradicional, vai colocar o ensino à distância. Não, está lá no plano de governo dele, que é para essas pessoas que estão no campo. E se ele trocasse, não seria nada ruim. Mas é que os professores eu sempre estou com medo de perder a sua tetinha, né? Os diretores de escolas e tal, que ganham agora, que vai ter mudanças também. Muitos dos tais fazem parte da velha política, mas se aliaram com o Bolsonaro para ter essa tetinha, para ter aí um cargo, né, seja de ministério e tal. E o Olavo de Carvalho, diga-se de passagem, ele é um cara muito honesto em algumas partes e algumas coisas que ele fala. Inclusive nesse vídeo ele falou que tem muitos analfabetos funcionais dentro do próprio dos ministérios. E vai ter. Os ministérios que aí estão, tá? Então, realmente é um mal aí grande, generalizado em várias partes e que influi grandemente na educação, lamentavelmente. Então, esse foi o comentário, meus caros. Eu falei aqui de educação brasileira, especificamente, não de teorias a respeito da educação, mas do jeito que ela está e, a minha opinião, como ela seria um pouco melhor se tivesse aí, principalmente, melhor engajamento, trabalho com ensino à distância. Claro que tem que passar por um processo também, porque não é qualquer ensino à distância também, tá? E pode ser também para inglês ver, mas tem uma responsabilidade com isso. Mas o fato é que tem que ter compromisso mesmo e temos que ter alguma melhora nesse sentido, porque do jeito que está, pode até piorar. Tem que mudar o mais rápido possível antes que piore e cortar esse mal pela raiz. Ok? Esse foi o comentário. Atualidades BG, inscreva-se, deixe seu like, canal de notícias e comentários. Seja muito bem-vindo.